Senhoras e senhores, a luta foi árdua para realizar a abertura da colheita do arroz deste ano. Além dos tradicionais desafios ao longo do ano, lutamos contra diversos outros interesses contrários à realização do evento. Mas tivemos a coragem arrozeira de seguir em frente e vencemos todas as barreiras, realizando talvez o debate mais importante da história do arroz. Com certeza, em 2020, no ano da pandemia, foi provado que o arroz garante não somente a segurança alimentar do país, mas também a segurança nacional por meio da garantia do alimento. A realização da 31ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas possui o objetivo de desenvolver e integrar o setor agrícola da região sul do estado. O evento está reunindo produtores de diversas regiões do país, engenheiros agrônomos e técnicos, agentes políticos, as principais instituições de pesquisa e ensino do setor, além das empresas que mais investem em tecnologia agrícola do mundo. Nesta 31ª edição, o lema "Os novos rumos do sistema de produção" estará no centro do debate da programação do evento. Serão 3 dias de roteiro técnico nas vitrines tecnológicas, palestras, painéis, Prêmio Pá do Arroz e a Feira de Produtos e Serviços. E no último dia, 11 de fevereiro de 2021, ocorrerá o ato simbólico da abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. É importante lembrarmos que a Federarroz tem a responsabilidade, como entidade representativa dos produtores de arroz, de buscar políticas públicas para garantir a sustentabilidade do setor. Por isso, a Federarroz tem orgulho em organizar este evento técnico deste porte, fundamental para que os produtores tenham as ferramentas necessárias para trazer eficiência aos seus negócios. E este evento quer demonstrar também o papel do protagonismo do Rio Grande do Sul perante a produção nacional do arroz e a responsabilidade de garantir a segurança alimentar brasileira. E para a abertura da nossa programação, convidamos para a sua manifestação o presidente da Federarroz, Alexandre Velho. Novamente, o meu muito boa tarde a todos. É uma satisfação e um orgulho para a Federarroz estar organizando mais uma vez a abertura oficial da colheita. Este tema que nós escolhemos dos novos rumos do sistema de produção tem tudo a ver com o que nós acreditamos que seja o caminho para trazer aos produtores cada vez mais sucesso nos seus negócios. Teremos uma programação imperdível tratando de temas como logística, tecnologia, inovação, irrigação, enfim, temas fundamentais aí para nós termos cada vez mais sustentabilidade no nosso meio. A Federarroz está chegando, então, à 31ª edição da abertura da colheita, um ano diferente, um ano que nós tivemos que fazer muitas adaptações. Este modelo híbrido, tanto presencial como online, eu penso que talvez tenha vindo para ficar. E com ele nós temos a oportunidade de levar adiante aí os temas fundamentais para os nossos produtores rurais. O protagonismo que nós temos na produção de arroz nos traz uma responsabilidade muito grande perante o Estado, como também perante o Brasil. Em tempos de pandemia, nós acabamos por garantir, no ano de 2020, a segurança alimentar brasileira. Esta lavoura de arroz tem uma responsabilidade muito grande. São mais de 200 municípios que dependem na sua economia da cultura do arroz.
E a Federarroz não acredita mais somente em lavoura de arroz, somente na monocultura. Este título escolhido tem a ver, então, com o que nós acreditamos que é um produtor que tem que se reinventar, um produtor que tem que ter principalmente a humildade de olhar para o lado e ver o que os produtores de sucesso estão fazendo. A maioria dos problemas que eu acompanho nestes 4 anos de Federarroz podem ter certeza que estão dentro da porteira. E é dentro da porteira que nós temos que levar adiante e fazer a diferença. Esta semana, depois de muitas dificuldades, nessa semana passada, um produtor da fronteira largou uma frase que me deu ainda mais força e mais vontade de fazer uma bela abertura. Ele lembrou uma frase de um orador romano que disse: os deuses favorecem os homens de coragem. As pessoas que estão aqui são pessoas de coragem. São pessoas que querem fazer a diferença. São pessoas que estão buscando o seu melhor. E é neste sentido que a Federarroz espera contribuir. Declaro então aberto a 31ª abertura oficial da colheita. Aproveitem o evento e sejam muito bem-vindos mais uma vez. Obrigado. Nossos agradecimentos ao presidente da Federarroz, Alexandre Velho, e convidamos agora o presidente da Embrapa, Celso Luiz Moretti, para a sua manifestação de forma virtual. Seja muito bem-vindo, presidente Celso Moretti. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação para nós da Embrapa participar da 31ª abertura da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Esse ano ainda virtualmente, mas espero que numa próxima oportunidade eu possa estar aí junto com vocês presencialmente, para poder interagir mais e, enfim, participar de forma presencial. É sempre mais interessante do que virtual. Eu quero aqui inicialmente cumprimentar o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a nossa Federarroz, o Alexandre Velho, que acabou aí de se manifestar. E em seu nome, caro Alexandre, cumprimentar a todos os demais produtores, empresários, parlamentares e demais lideranças do agro que estão conosco, que participam conosco dessa 31ª edição do nosso evento. Cumprimentar também o chefe-geral da Embrapa Clima Temperado, Roberto Pedroso, e em seu nome, Roberto, cumprimentar todos os demais gestores das unidades da Embrapa aí no Rio Grande do Sul e de outras localidades que estejam conosco nessa jornada, assim como os demais parceiros da pesquisa, das universidades, dos órgãos de ATER, de Assistência Técnica e Extensão Rural, que estão hoje, nessa tarde aqui conosco. Eu queria aqui, inicialmente, cumprimentar o Alexandre Velho e todos os colegas aqui, organizadores dessa 31ª edição, por ter escolhido um tema que não poderia ter sido mais acertado, mais contemporâneo, os novos rumos do sistema de produção. Esse é o tema que estará no centro do debate nesses próximos 3 dias, já como dito aí para o nosso mestre de cerimônias, teremos cursos, palestras, vitrines tecnológicas, para que nós possamos conhecer o que a produção, o que a pesquisa, o que a inovação está trazendo para contribuir com a competitividade e a sustentabilidade da cadeia produtiva e do arroz e de outras culturas
né, em terras baixas. Eu não tenho dúvidas, amigos, que o futuro dos sistemas agrícolas, o futuro da agricultura brasileira e mundial, vai passar por questões de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente. E aqui eu quero cumprimentar a cada um dos produtores pelo trabalho que faz em prol do meio ambiente, pelo trabalho que faz na proteção das áreas de proteção permanente, de reserva legal, que não existe em nenhum outro lugar do mundo que produtores agrícolas contribuam de forma tão significativa para a proteção do meio ambiente. E esse trabalho ainda envolve, na questão da sustentabilidade, práticas que contribuem para a redução das emissões de gases de efeito estufa, então, como é o plantio direto, como é a fixação biológica de nitrogênio, como é o controle biológico, ou seja, o que nós chamamos de descarbonização da atividade agrícola. Nós sabemos que o Brasil, que é membro do Mercosul, está aí em vias de ter o acordo com a União Europeia assinado, e nós sabemos o quanto que a questão da sustentabilidade ela será valorizada. Eu quero aqui, de antemão, deixar a Embrapa totalmente à disposição dos senhores para contribuir com essa agenda de sustentabilidade, para ajudar o Brasil e os produtores brasileiros a demonstrar lá fora que a agricultura brasileira não tem outro país que produza tanto, com tanta eficiência e com tanta sustentabilidade. Eu quero dizer também aos senhores que trabalham na cultura do arroz ou de outros grãos, que, na nossa visão, o futuro desse setor passa também pela agricultura digital, com o uso de drones, sensores, a internet das coisas, as ferramentas de blockchain para se fazer rastreabilidade, a visão e a simulação computacional. Então, não tenho dúvida, amigos, que a agricultura digital terá um papel importante nesse futuro das cadeias produtivas do Rio Grande do Sul e das terras baixas, mais especificamente. A questão do uso intenso de bioinsumos, e hoje, especificamente, a Embrapa está lançando um novo biopesticida de nome Acera. É um pesticida que foi desenvolvido por uma de nossas unidades, a Embrapa Milho e Sorgo, que fica lá em Sete Lagoas, que se presta ao controle da lagarta do cartucho, que é um problema grave na cultura do milho, e para a lagarta falsa medideira, nas culturas da soja e do algodão. Então, a questão da produção de bioinsumos, o uso mais intenso de bioinsumos, como nós falamos o ano passado, em outras oportunidades, uma tecnologia que nós disponibilizamos para os produtores, chamado BiomaFos, que são duas bactérias que ajudam ali as plantas a terem uma maior disponibilidade de fósforo, reduzindo a necessidade da adubação fosfatada. E, por último, na nossa visão, um outro tema que é portador de futuro, que ainda nós estamos avançando na pesquisa, é a edição genômica, a edição de genes, que vai possibilitar que nós tenhamos culturas mais adaptadas, mais resistentes, tanto a estresses bióticos quanto a estresses abióticos. Durante a nossa 31ª edição da colheita do arroz e grãos, a Embrapa ela vai apresentar uma série de tecnologias que contribuem com a sustentabilidade da agricultura do Rio Grande do Sul. Nós apresentaremos novas cultivares de arroz irrigado, como é o caso da BRS Pampa CL, a BRS A705 e a Pampeira, que sob manejos específicos, especificamente voltados para os sistemas de integração lavoura-pecuária em terras baixas. Nós entendemos, caro Alexandre Velho,
e demais colegas da Federarroz, produtores, enfim, todos que estão aí nos acompanhando, né, que a diversificação de cultivos realmente é algo que o setor deve investir, deve procurar, né, são tecnologias que a Embrapa está desenvolvendo, né, que viabilizam a drenagem superficial, né, e a irrigação de cultivos de sequeiro em rotação ao arroz irrigado, né. Nós vamos também falar nessa questão de diversificação sobre o manejo diferenciado das culturas de soja, milho, sorgo, né, estabelecidas em sistemas de suco camalhão, né, que mostram a viabilidade para a diversificação da produção no ambiente de terras baixas, né. Por último, mas não menos importante, a Embrapa ela terá uma vitrine onde ela vai apresentar espécies forrageiras anuais e perenes, né? A Embrapa tem uma contribuição bastante significativa no desenvolvimento de espécies forrageiras, né, que podem ser utilizadas em sucessão ou sob semeadura em pastejo ou como forragem conservada, em sistemas integrados de lavoura pecuária. Para finalizar, eu quero dizer aqui a todos vocês que estão aqui hoje nessa nossa 31ª edição, que o agro brasileiro ele já alimenta uma boa parte da população mundial. Eu não tenho dúvidas que com tecnologia, inovação e com a visão empreendedora dos nossos produtores, nós seguiremos sendo um dos principais atores da produção competitiva e sustentável de alimentos, fibras e bioenergia para todo mundo. Contem com a Embrapa. Nós estaremos sempre ao lado da agricultura brasileira, ao lado dos produtores do Rio Grande do Sul. Um excelente evento a todos, um grande abraço, obrigado pela oportunidade, até a próxima. Tchau. Nossos agradecimentos ao presidente da Embrapa, Celso Luiz Moretti, por sua participação. Muito obrigado. E nós convidamos a todos agora para acompanhar o vídeo especialmente gravado para este momento pela ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Boa tarde a todos. É com muito orgulho que participo da 31ª edição da colheita de arroz e grãos em terras baixas. Cumprimento a todos os produtores, os arrozeiros gaúchos e de todo o país, por meio do presidente da Federação das Associações dos Arrozeiros do Estado, a Federarroz, Alexandre Velho, também em nome do presidente do Instituto Rio Grandense de Arroz, do IRGA, Ivan Saraiva Bonetti, da nossa Embrapa, Clima Temperado e a Estação Experimental de Terras Baixas, que está sediando o evento na pessoa do presidente Roberto Pedroso, e a todos os pesquisadores e participantes dos painéis realizados durante a programação, mas de maneira muito especial aos produtores, aos arrozeiros. Debater os novos rumos do sistema de produção, o que é o tema desse ano, é importante e fundamental para a agricultura mundial. Para vocês, produtores, estamos trabalhando na proposta do Plano Safra 21-22 para levar mais crédito a todos os orizicultores, além de instrumentos privados, aproveitando o atual cenário para disponibilizar mais recursos para o setor. Importante ressaltar ainda a abertura de mercado para o México do nosso arroz e o desenvolvimento de novos instrumentos para melhorar ainda mais a participação de mercados de capitais para o setor, com o objetivo de oferecer mais ferramentas de crédito aos produtores rurais. O Ministério da Agricultura tem trabalhado todos os dias para poder responder às demandas dos orizicultores. Agradeço imensamente a homenagem que vocês fizeram a mim da pá de arroz, símbolo do trabalho dos arrozeiros. Infelizmente, não poderei estar aí para receber, mas estou bem representada pelo nosso secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schank. Quero desejar a todos vocês um ótimo evento e muito sucesso neste ano. Um abraço. Muito obrigado à ministra Tereza Cristina.
Informamos a todos que o maior evento de abertura de grãos do país este ano acontece de forma híbrida, presencial e online, com transmissão ao vivo da programação pelo site do evento. A organização trabalhou e trabalha com a observação de todos os protocolos de cuidado com a saúde de todos, como medição de temperatura, uso obrigatório de máscaras, disponibilização de totens de álcool em gel e distanciamento social. E nós vamos iniciar os trabalhos dos painéis com a palestra que traz como tema os novos rumos da agricultura brasileira e mundial, que nos foi enviada pelo pesquisador da Embrapa Solos, Décio Luiz Gazzoni, de Londrina, no Paraná. Décio Luiz Gazzoni é engenheiro agrônomo formado pela URGS, atualmente é pesquisador da Embrapa, da qual foi chefe de unidades e diretor técnico. Foi assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e consultor internacional do BID, BIRD e FAO. Publicou centenas de artigos e editou 7 livros. Recebeu o prêmio Frederico Menezes Veiga, a honraria mais graduada concedida a cientistas agrícolas no Brasil. Nesta palestra, nós não teremos a abertura de espaço para questionamentos. Vamos então à palestra de Décio Gazzoni. Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, o meu agradecimento, o agradecimento da Embrapa, pela oportunidade de enfrentar esse desafio de apresentar a você os novos rumos da agricultura brasileira e mundial. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que eu tive que ser submetido a uma cirurgia de emergência, portanto, eu gravei a palestra e, infelizmente, não poderei apresentar ao vivo e, como tal, não poderei responder a perguntas. Como o nosso tempo é limitado, eu tive que escolher alguns eixos principais, tanto para a agricultura brasileira quanto mundial, seja uma análise do ano que passou, seja numa análise dos anos vindouros, e é isso que eu vou procurar apresentar a partir de agora. Vamos iniciar lançando um olhar retrospectivo sobre 2020, que é muito importante para fazer a conexão com os próximos anos. E eu separei os 3 eixos que eu considero mais importantes para essa análise. O primeiro é a evolução da pandemia, o segundo é a economia da China e o terceiro é o mercado de carnes. E eu acredito que uma boa síntese de tudo isso é esse gráfico que mostra a evolução do preço da soja de 2019, agora até o final do ano de 2020, mostrando como ela se manteve estabilizada até praticamente o início da pandemia e de meados de 2020 em diante cresceu, assumindo um dos maiores preços internalizados aqui no Brasil para o produtor brasileiro. E percebam que quando a gente procura perscrutar o futuro desse ano de 2021 e para os próximos 2 ou 3 anos, os 3 eixos iniciais que eu considero mais importantes são exatamente os mesmos. É como vai evoluir a pandemia, como cresce a economia da China, como se comporta o mercado de carnes. Mas aí nós precisamos acrescentar mais 2 que também serão fundamentais, que é a segurança dos alimentos, a forma como nós vamos tratar alimentos, seja do ponto de vista biológico, químico ou físico, e a temática ambiental e social relacionada à produção agrícola como um todo, particularmente dos alimentos. Vamos examinar alguns números do agronegócio brasileiro levantados em 2020, mas que na realidade representam um contínuo de anos anteriores, muitos deles se repetem já há 3 ou 4 anos, mas são números do ano passado, 2020. Então veja que o PIB do agronegócio brasileiro
representa 21,4% do PIB nacional, é 1/5 do PIB nacional. Agora, o mais importante não é isso. O mais importante é que ele cresceu 9% em 2020, contra uma queda superior de 5% no conjunto da economia brasileira. Então, veja que se o agronegócio brasileiro não tivesse crescido esses 9%, nós teríamos diminuído a recessão, o tamanho da recessão brasileira teria sido em torno de 7% no ano passado. Novamente, o agronegócio brasileiro foi a boia de salvação da economia brasileira. E para esse ano de 2021, onde nós tínhamos inicialmente uma previsão de crescer a economia brasileira em 2,5%, mas os analistas já estão revendo esse número em função da evolução da pandemia, o agronegócio prevê crescer 10,1%. Então, novamente, 2021 será um ano de enorme contribuição do agronegócio brasileiro para a economia nacional. Veja que nós estamos, dependendo da fonte, com 15 a 25 milhões de cidadãos, de brasileiros desempregados no Brasil. Mas o agronegócio ocupa 23% da mão de obra e crescendo. E se tem um lugar onde não há desemprego, ao contrário, está se procurando pessoas qualificadas para trabalhar, é justamente no agronegócio. O valor bruto da produção agrícola atingiu em 2020 871 bilhões e deve se aproximar ao final desse ano de R$1 trilhão. E as exportações do agronegócio superaram metade do total das exportações brasileiras. Vamos olhar especificamente para as exportações brasileiras, porque elas têm uma importância enorme para o agronegócio e para o Brasil. Veja que, dependendo novamente da fonte, dos cálculos efetuados, além de alimentar todo o Brasil, o nosso agronegócio alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas em outros locais do mundo. Agora, uma das coisas que chamam a atenção, olhando aqui no gráfico, é que desde 2010 nós estamos com as exportações e o nosso saldo relativamente estabilizado. Uma queda em 2015 por conta da recessão forte que atingiu o país naquele ano, 2015-2016, mas elas estão relativamente estabilizadas. É a primeira coisa que chama a atenção. E a segunda coisa que chama a atenção é que em plena pandemia, quando o Brasil regrediu 5%, o agronegócio tornou a crescer as exportações. Seria relativamente normal esperar que houvesse um decréscimo e não foi o que aconteceu. E também não foi o que aconteceu no mundo inteiro. Outras economias que exportam com base no agronegócio, mesmo que não tenha a preponderância que tem no Brasil, não tiveram esse desempenho. Então, o agronegócio é um ponto totalmente fora da curva dentro da economia brasileira, e o agronegócio brasileiro também tem se mostrado um ponto fora da curva dentro da economia mundial, e o mérito realmente é dos nossos produtores, é do conjunto das cadeias de valor dentro do agronegócio, desde o pré-porteira, a produção agrícola, o processamento, até o conjunto de exportação. Prosseguindo na análise, vamos ver para onde o agronegócio brasileiro mais exportou. Nós separamos aqui os 5 principais parceiros comerciais do Brasil. Disparadamente à frente está a China, com aproximadamente 1/3 das importações do Brasil, ou das exportações brasileiras, seguida pela União Europeia, que tem metade disso, seguida pelos Estados Unidos, que é cerca de 20% da China, Japão e Coreia do Sul. Para dar uma dimensão da importância que a China tem nesse momento para o agronegócio brasileiro, veja aqui na parte da pizza em verde, são 38,51%,
de cerca de 200 países para os quais o Brasil exporta, e é muito próximo do valor exportado para a China. A China vale para o Brasil quase tanto quanto 200 outros países parceiros comerciais. E o que é que o Brasil mais exportou em 2020? Também aqui com cerca de 1/3 das exportações está o complexo soja, grão, farelo, principalmente, mas também óleo, seguido aí por um conjunto de outros produtos, e depois nós temos carnes, todo o setor florestal, madeiras e assemelhados, o setor sucro-alcooleiro, açúcar e álcool, e finalmente outros cereais, onde preponderantemente ocorre mesmo a exportação do milho. Vamos ampliar um pouco os números dos slides anteriores. Vamos colocar aqui os 10 principais destinos das exportações brasileiras. Nós temos aqui uma coluna de quantos bilhões de dólares foram exportados, qual é a porcentagem que corresponde a esse parceiro, e a última coluna é o incremento de 2020 sobre 2019. Então veja que o Brasil exportou em 2020 aproximadamente 100 bilhões de dólares, o número não está totalmente fechado, mas não vai fugir muito disso, aí, 1% a mais ou a menos. E os números aqui de cada parceiro estão expostos devido às porcentagens, e veja que teve alguns países que nós aumentamos a exportação, claramente aqui a China, a Tailândia, a Coreia do Sul, a Turquia e a Indonésia, e teve alguns inclusive que baixou, e até baixou muito, Japão, Estados Unidos, Hong Kong e a própria União Europeia. Eu fiz uma análise tentando justamente juntar dois daqueles eixos que eu coloquei no início, que é o impacto da pandemia sobre a economia, que rebateu nas exportações e no próprio consumo, nos estoques, e como a gente vai ver depois, no próprio preço dos produtos agrícolas ao longo do ano de 2020. Se não, vejamos aqui, eu acrescentei 2 colunas ao final que tratam justamente da pandemia, o número de casos por milhão e o número de mortes por milhão de habitantes, que são bons indicadores. Vejam que a média mundial, que está na primeira linha, são de 10.600 casos por milhão, e o número de mortes em escala global é de 231 mortes por milhão. Apenas para ter um referencial, para facilitar meu raciocínio posterior, no final de janeiro o Brasil tinha aproximadamente 45.526 casos por milhão de habitantes e 1.205 mortes por milhão de habitantes, e estava entre os países com os indicadores mais elevados. Mas se nós olharmos aqui onde o Brasil aumentou a sua exportação em 2020 em relação a 2019, está a China, com aumento de 27,95%, a Tailândia, 50,22%, a Indonésia, com 49,40%. Coincidentemente, países que têm baixo índice de casos por milhão e índices muito baixos de morte por milhão, o que mostra uma associação direta entre o controle da pandemia, quando as ações permitiram o controle da pandemia, sobre a recuperação da economia. Então são países que, além de evitar um desastre social, além de evitar a perda de pessoas humanas, de óbitos, também recuperaram a sua economia. E, nesse caso, o Brasil está no oposto, mas não o Brasil como um todo. O agronegócio brasileiro destoa do restante do Brasil. Tanto que eu comentei antes que a economia brasileira ela teve uma recessão de 5,3% em 2020, mas o agronegócio brasileiro cresceu 9%. Então, o agronegócio brasileiro é um caso à
parte dentro da economia brasileira e um caso à parte dentro da economia mundial no que tange a questão da pandemia. Ele conseguiu passar ao largo dos problemas da pandemia, os nossos produtores, as nossas cadeias logísticas e de processamento tomaram os devidos cuidados e permitiram manter o fluxo de exportações, ao contrário de outros setores da economia. E agora, começando a sair do Brasil para o mundo, e ainda com um olhar retrospectivo para 2020, eu tenho aqui o índice de preços da FAO para 2 anos consecutivos, 2019 e 2020. Então, na linha azul, 2019, na linha vermelha, 2020. Então, veja que em 2019 os preços foram relativamente estáveis até setembro e depois apresentaram uma subida que é relativamente normal no último trimestre do ano. Quando a gente olha 2020, nós temos, e que começa alto justamente porque 2019 terminou alto, há uma queda abrupta, muito forte dos preços, porque de repente houve toda uma mudança nas cadeias logísticas, nos pontos de consumo, a confusão foi tão grande, os estoques se acumularam, algumas coisas se perderam, e essa queda dura até maio. A partir daí começa uma lenta recuperação dos preços, e isso se deve principalmente ao reajuste das cadeias logísticas, mas com estoques mais reduzidos e principalmente tendo como locomotiva as grandes economias do mundo, capitaneada pela China, que fizeram um excelente trabalho no controle da Covid-19, retomaram praticamente a sua normalidade em relação a 2019, passaram a importar fortemente, o que levou a essa subida de preços que em dezembro de 2020 representava aí cerca de 8% sobre o índice médio, que é 100%, mas que representava aí quase 20% sobre o vale da maior retração, que foi em maio de 2020. Então vejo que há uma relação muito forte entre pandemia, economia e consumo. Aqueles países que foram mais eficientes no controle da pandemia, eles não só tiveram menos mortes, menos impacto social, impacto humano, mas recuperaram mais rapidamente a sua economia e, como tal, o consumo da população, e disso o Brasil se beneficiou. Finalizando e sintetizando esse olhar retrospectivo para 2020, vamos ver então os 3 grandes eixos. Em relação à evolução da pandemia, houve um desequilíbrio nos principais países agrícolas, queda do PIB e da renda per capita mundial. Em termos globais, houve uma queda de 4,27%, alterações nos fluxos das cadeias de alimentos e uma série de restrições logísticas. Quanto à economia da China, a China realmente apresentou uma queda no primeiro quadrimestre. Ela reduziu o seu PIB em 6,8%, mas teve uma forte recuperação no segundo e terceiro trimestres, de 3,2% e 4,9%. Eu não tenho os números do último trimestre, mas os analistas indicam alguma coisa próxima aí a 5%. E ela retomou o comércio agrícola e foi isso que impulsionou as exportações brasileiras. E quanto ao mercado de carnes, prosseguiu a peste suína, que atingiu a Europa, o leste da Europa, a Rússia, chegando até a China. Houve uma eliminação de 45% do rebanho suíno da China, e isso provocou substituições no mercado, recomposição no rebanho e aqueceu fortemente as exportações de carne. Então vamos analisar cada um dos eixos que eu anotei aqui, desse aspecto que eu chamo olhando para 2021 além. Primeiro vamos ver a evolução da pandemia. Bem, nós temos que considerar que nós temos uma população no mundo hoje de 7,8 bilhões de habitantes. E eu tenho procurado acompanhar isso muito de perto. A projeção otimista de produção de vacina, se tudo der certo, todos os planos forem cumpridos,
até meados do ano que vem nós podemos produzir 3 bilhões de doses. Ora, isso claramente está abaixo da necessidade mundial. E aí ocorre um desequilíbrio, quem pode mais chora menos, quem tem mais dinheiro, mais poder político, tem mais acesso a vacinas. Mas mesmo assim, os Estados Unidos será o país mais problemático, porque é onde nós temos o maior número de casos, o maior índice de mortes, e além disso começa a aparecer essa relação entre pandemia e economia. Os Estados Unidos ainda detêm o maior PIB, é o principal ator no mercado agrícola internacional do mundo, então cria uma série de incertezas. Mas, além disso, Brasil, Europa, Rússia e Índia, cada um por suas razões, terão problemas muito sérios, tanto de casos quanto de mortes e por derivação de recuperação da economia. O que os analistas estão apontando é que a pandemia pode estar sob controle, não erradicada ou eliminada, mas sob controle em julho de 2022, o que de alguma maneira também é a projeção do governo brasileiro. E nós temos que considerar que sem a pandemia estar sob controle, a recuperação da economia será limitada, o que, aliás, tem sido dito e repetido pelo nosso ministro da Economia, o Guedes. O segundo aspecto é a evolução da economia mundial. Esse ano de 2021 ainda será um ano de baixo crescimento no mundo e para a grande maioria dos países, com algumas exceções. Se nós olharmos aqui nesse mapa à direita, dependendo das cores, tem os índices, países com verde mais escuro crescem mais, com verde claro crescem menos, até países que continuam em recessão, que são os em vermelho. Nós temos que considerar também que 2022 a 2025 serão anos de recomposição da economia, quando o mundo vai tentar superar os índices que tinha no pré-pandemia em 2019. E que muitos investimentos serão feitos em ciência para evitar novos casos, um rebrote dessa pandemia e, como ficou claro, de outras pandemias que podem ser de síndromes respiratórias ou outros vírus pela cada vez maior proximidade entre o homem e hospedeiros naturais ou intermediários de vírus. A partir desse ano, nós temos um novo fator interveniente na economia mundial, que é o realinhamento geopolítico em função da assunção de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos. Voltam as relações multilaterais, o que favorece fortemente o Brasil, porque deixa de ser o hard power norte-americano, passa a ser o poder da negociação, da busca de equilíbrios no comércio internacional. Também, a partir desse ano, mas com mais força nos próximos anos, a gente deve ver uma recomposição das paridades cambiais, que são mais realistas, e eu coloquei aqui do lado direito um gráfico com a taxa de câmbio brasileira, mostrando que na maior parte do tempo nós tivemos um real depreciado de 1964, que nem era real a moeda, mas a moeda brasileira até aqui 2020, o que favorece exportações, e alguns períodos aí intermediários que favorece importações. Então nós precisamos entender, quando essas taxas de câmbio ficarem mais realistas, o que o Brasil ganha e o que o Brasil perde. E não podemos perder de vista o seguinte: a China, ela se impõe cada vez mais, isso está contratado, vai ser muito difícil reverter. Ela é uma potência tecnológica, ela vem trabalhando isso há 30 anos com metas bem claras, investimentos portentosos em educação, em ciência, em tecnologia, em inovação, e ela hoje é a grande fornecedora de insumos e produtos, e também é hoje também a maior importadora de alimentos do mundo. Então, a China no tabuleiro da geopolítica comercial mundial é uma peça central.
Por isso, é preciso um olhar especial sobre a China como grande parceiro comercial do Brasil e também de outros países, e a grande locomotiva da economia mundial, não só do agronegócio, mas da economia mundial nos próximos anos. Então, o primeiro fato é que o PIB da China vai se incrementar a altas taxas relativamente a outros países. Eu coloco isso no gráfico à direita, vocês podem verificar. Comparo aqui Estados Unidos, que hoje detém o maior PIB, com a China e com o Brasil, para ver a diferença abissal de crescimento dos índices entre os três países. A China aumenta suas reservas e, tendo mais reservas, ela detém maior poder de negociação nas mesas internacionais. E, com isso, ela aumenta a sua participação no mercado internacional, não apenas na área agrícola, como eu já falei, mas no geral, mas essas coisas são interligadas, vão começar a ser postas na mesa. Me compra esse produto, me compra o 5G, que eu te compro mais soja. Essas coisas, fatalmente, sempre foi assim e vai continuar sendo. Obviamente que com o crescimento do PIB segue o aumento da renda per capita na China, com isso aumenta a inclusão social, e a decorrência primeira é que pressiona a demanda por alimentos. E como o chinês é um grande consumidor de carnes, inicialmente de suínos, mas que já está se abrindo, então aumenta o consumo de carnes na China. E não só isso, com a abertura da economia e da cultura chinesa, sofistica o consumo do cidadão médio chinês, que passa a adotar hábitos ocidentais. E, com isso, a China busca garantir frontes de suprimento para garantir a sua segurança alimentar. A gente já percebe claramente os movimentos, ela já vinha investindo na África para garantir a produção de grãos, ela agora está investindo na Ucrânia, na Rússia, especialmente com soja, alguma coisa de milho, para garantir esse suprimento próximo. Acabou de investir fortemente na produção de suínos na Argentina, que poderia ter vindo no Brasil por razões diversas, aí não veio para o Brasil, foi para a China como uma forma de diversificação, a China diversificando seus parceiros comerciais. E nos próximos anos, as carnes elas vão ter muito peso no mercado agrícola internacional. Nós temos que considerar que a peste suína eliminou 45% do rebanho suíno chinês e que o rebanho eliminado era de criação de baixo nível tecnológico. Este desaparece. Mas está havendo uma recomposição do rebanho com genética melhorada, com nutrição melhorada, com sanidade melhorada, portanto, ocorrerá em elevado padrão tecnológico. A China ela já está próxima de se tornar o maior produtor de frangos do mundo. Então, veja que o chinês, que era grande consumidor de suínos, passa a ser também um grande consumidor de frangos. E com as limitações que a China tem para a produção, ela continuará sendo o maior mercado de produtos agrícolas do mundo, porque a demanda cresce, mas a sua capacidade de oferta interna não cresce na mesma proporção. Mas isso lhe dá um poder muito grande na mesa de negociações, porque a China passa a definir volumes, preços e os parceiros, aqueles parceiros que forem mais confiáveis, que forem mais interessantes do ponto de vista estratégico, no conjunto global de interesses deles, não só na economia agropecuária. Então, nós temos que tratar a China muito bem, porque ela é o nosso grande parceiro na área do agronegócio. Nós temos agora mais um eixo interessante, que é a segurança dos alimentos. Não é propriamente uma novidade, isso já vinha se impondo desde o início do século, mas com uma determinada velocidade. O que nós vamos ter no pós-pandemia é uma antecipação de agenda. Isso que já ia acontecer, vai acontecer em prazos mais curtos. Nós temos que lembrar que o vírus, o SARS-CoV-2, era endêmico em animais e foi transmitido ao homem pelo consumo de carne de morcego. E este é um hábito arraigado na Ásia, não só na China, em diversos países da Ásia, o consumo de carne animal crua. Esses países, o governo desses países estão tomando medidas para a erradicação desse hábito. E, paralelamente,
eles passam a aumentar as exigências de segurança ao longo de toda a cadeia, todo o processo de certificação e de rastreabilidade. E isso vai ser seguido por outros grandes importadores. A União Europeia vai seguir isso, seguramente os Estados Unidos também vão entrar nisso. Vai ser uma imposição ao longo dessa década que inicia em 2021, uma imposição muito forte essa questão de segurança de alimentos. Então, as certificações de produtos agrícolas terão exigências cada vez mais restritivas, incluindo contaminações biológicas, físicas e químicas. E a rastreabilidade passará a ser uma exigência no comércio internacional. Não tem como a gente ser um protagonista, um grande ator no comércio internacional de produtos agrícolas nos próximos anos, se a gente não estiver muito, muito bem posicionado nesse item. E finalizando essa análise dos grandes eixos, nós temos que considerar que a igualdade, a temática ambiental e a temática social também passarão a ter importância. Não que já não tivessem, é a mesma coisa da segurança dos alimentos. Existia, vinha numa determinada velocidade e vai haver uma aceleração, uma antecipação da agenda. Então, por transbordamento do item anterior da segurança dos alimentos, outros temas que tangenciam justamente essa segurança dos alimentos passam a ser importantes. Então, grandes grupos importadores, governos, eles imporão agendas que incluirão questões de igualdade, de gênero, de raça, de credo e outras para diminuir as desigualdades no mundo, assim como de proteção ao meio ambiente e de dignidade do trabalho. E essas exigências, elas passarão a ser parte dos processos de certificação e serão incorporadas à rastreabilidade dos produtos. Portanto, boas práticas agrícolas que atendam a esses quesitos serão condição sine qua non. Os próprios produtores serão ejetados do mercado se não atenderem. E como é que nós podemos atender isso? Com desenvolvimento tecnológico. É isso que permitirá aprimorar as boas práticas agrícolas, o investimento em educação, em treinamento, em capacitação, em ciência, em desenvolvimento tecnológico, em inovação será fundamental para que o país tenha protagonismo no mercado internacional de produtos agrícolas nos próximos anos. E para terminar, eu não podia deixar de chamar a atenção para a questão do arroz, já que nós estamos numa festa que é do setor arrozeiro. Esse gráfico mostra aqui o crescimento da produção, o crescimento da produtividade e a estabilidade da área. Vamos ver aqui do lado direito. Aqui nos últimos 60 anos, a produção cresceu em média 2,1% ao ano. A área cresceu 0,05%, quase nada. Então, o crescimento ele tem se dado por produtividade. E agora um número importante que me chamou a atenção. Nos últimos 20 anos, o crescimento anual da produção de arroz foi, em média, de 8 milhões de toneladas por ano. E esse é um mercado que nós podemos conquistar. Como não? Nós temos condição de ampliar a produção brasileira e entrar nesse mercado. Então, vejo nesse último slide, eu coloco aqui o mercado mundial de arroz. Peguei aqui os principais países, os 9 principais países, até o Brasil foi o meu ponto de corte, mostrando o tamanho da área, o tamanho da produção e a produtividade. Vejo que a China tem a maior produtividade mundial, seguido pelo Japão e logo após o Brasil. Mas essas 4 toneladas por hectare, os bons arrozeiros do Brasil têm o dobro e eventualmente até o triplo dessa produtividade, o que nos dá uma competitividade excepcional. E ao lado, quem é que exporta? O maior exportador é a Índia, seguido pela Tailândia, e depois vem Estados Unidos, Vietnã, Paquistão, uma série de países, principalmente aí da Ásia, e aparece o Brasil aqui com 360 mil toneladas.
É um mercado que é relativamente estabilizado, ele cresce aí mais ou menos em função do crescimento da população mundial, alguma coisa em função da renda. Eu acho que nós precisaríamos traçar um plano estratégico, é impossível fazer uma revolução, mas distribuindo ao longo dos próximos 15 anos, como é que nós vamos capturar a maior parte desses 8 milhões de toneladas que cresce o mercado a cada ano. Eu acho que as lideranças setoriais deviam se debruçar sobre esses números e realmente excitar a inteligência e ver como é que vão se posicionar e definir um plano de negócios para capturar uma parcela desse mercado. E com isso eu encerro aqui a minha apresentação, novamente agradecendo em meu nome e em nome da Embrapa a oportunidade de enfrentar esse desafio. Agradeço muito pela atenção das senhoras e dos senhores e novamente peço desculpas aí pelo inconveniente de não poder estar ao vivo e não poder responder às perguntas que certamente adviriam depois da palestra. Nossos agradecimentos, então, a Décio Luiz Gazzoni pelo envio desta importante apresentação.